Meus amados, nós vamos ler 2 versículos inicialmente. Vamos falar sobre santificação. Levíticos 20, capítulo 20, versículo 8. Disse o escritor o seguinte: obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. A parte B do versículo 8 de Levíticos 20 diz, irmãos, eu sou o Senhor que os santifica. Veja, aqui Deus está a falar através do seu servo para o povo obedecer às declarações, às ordenanças dele. E ele está dizendo obedecer e praticar. E ele diz na parte B, eu sou o Senhor que os santifica. O que dá a entender, irmão, que através da obediência e da prática dos decretos do Senhor, o Senhor fazia o que? O Senhor santificava o seu povo. Só que aqui, irmão, nós estamos a ver uma santificação de um povo que não era nova criatura. Porque a lei aqui, ela levava o homem a fazer coisas para ter coisas. A lei levava o homem a, por exemplo, oferecer sacrifícios para receber, vamos assim dizer, perdão. E esse perdão na imagem da antiga aliança é como um tapete, irmão, sobre o lixo ou sobre um chão sujo, no sentido de cobrir as transgressões ou os pecados e não remover os pecados. Mas também era considerado santificação. É um processo em que a pessoa deixa de exercer as más obras e começa a exercer ou a mostrar boas obras. O nosso querido irmão Elísio falou aqui inicialmente que, ou melhor, a diferença de um cristão, de um santo de Deus, alguém que não é santo, é demonstrado, irmão, nas atitudes, em atitudes concretas. Existem atitudes concretas de um santo de Deus que diferencia ele, irmão, das pessoas do mundo. Então, aqui na antiga aliança, a Bíblia está a dizer para o povo, aqui no contexto, no tempo da antiga aliança, obedecer e praticar os decretos do Senhor. E o Senhor diz na parte B que Ele é o Senhor que lhes santifica. E nós percebemos na nova aliança que a verdadeira santificação não acontece quando simplesmente praticamos aquilo que o Senhor disse. Ou seja, quando abençoamos as pessoas com alguma coisa, quando falamos coisas boas para alguma pessoa. Não. A verdadeira santificação, irmão, ela acontece depois de nós recebermos Jesus. Porque só quando nós recebemos Jesus que podemos andar realmente na santificação. Pelo contrário, torna-se lei, conforme está aqui em Levítico. Eles não tinham ainda conhecido Jesus, eles não haviam recebido Jesus em suas vidas, mas Deus estava a lhes dizer, de acordo à dispensação, a sua dispensação, para praticar, ou melhor, para obedecer e praticar os decretos do Senhor, porque o Senhor é aquele que lhes santifica. O que significa dizer que através da obediência e da prática, eles eram de certa forma santificados, segundo a imagem da antiga aliança. Mas vamos ver o que a Bíblia diz no livro de Hebreus. Hebreus não, Efésios. Em Efésios, irmãos, a palavra, ela traz conosco, ou melhor, ela traz para nós uma ideia ainda melhor sobre santidade. Vê Efésios 1:4, vamos ler. A Bíblia diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vê? Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então você concorda comigo, irmão, que antes do mundo ser feito, o Senhor, segundo a palavra, Ele nos escolheu nele. Você olha, por exemplo, para Gênesis, quando Deus faz o homem, você olha para a Bíblia, irmão, você entende que Deus fez o homem puro, Deus fez o homem santo, Deus fez o homem sem pecado.
mas que isso depois mudou quando o próprio homem pecou contra o Senhor. Então, Deus nos fez, primeiro, santos nele mesmo. Nos fez santos nele mesmo. E quando Jesus Cristo vem, irmão, e nós recebemos Jesus Cristo em nossas vidas, segundo Romanos 10, 9 a 10, o apóstolo João, ele diz em João 1, 12 a 13, que nós fomos tornados filhos dele. Por quê? Porque cremos no seu Filho, no seu nome. Então, se fomos tornados filhos de Deus, a imagem de alguém que renasceu, ou seja, nasceu de novo, então nasceu com uma nova natureza santa em Deus, e essa pessoa agora pode andar demonstrando, irmão, ações, irmão, concernente à sua nova natureza, a natureza santa de Deus que habita nele. A diferença é que, irmão, ele não anda em boas obras, ou não pratica boas obras, não obedece a Deus somente, não pratica aquilo que Deus diz somente, para ser santo, não. Ele já é santo, e como já é santo, ele pratica as coisas, irmão, de acordo com a santidade que ele recebeu em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu, irmão, nele mesmo, antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos. Repara que é para sermos santos. Ele nos escolhe nele para sermos santos. Não é que à medida que a gente vai fazer, vai obedecer e vai praticar, seremos santos, não. Ele nos escolhe nele para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E nós, irmão, estamos em Cristo Jesus, estamos na presença dele. Não essa questão de entrar e sair da presença, nós estamos na presença de Deus. Vê? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Efésios 1:4. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós, em Cristo Jesus, somos santos. Deus nos vê em Cristo Jesus. Então Deus em Cristo Jesus nos vê santos. Porque os nossos pecados, irmão, através da obra sacrificial do Senhor Jesus Cristo e da nossa confissão ao senhorio de Jesus, tornou-se uma realidade que a inexistência dos pecados que nos separavam de Deus foram lançados no mar do esquecimento dos pecados e fomos aproximados a Deus através, irmão, do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós estamos em Cristo, assim conforme Ele está em nós. Então estamos na sua presença, e na presença do Senhor Ele diz, nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Então agora que eu e você estamos no Senhor Jesus, estamos na presença dEle, então somos santos nele, e fomos chamados para ser irrepreensíveis, o que quer dizer que, irmão, Deus espera de nós uma conduta de santificação. E a santificação, irmão, ele é um processo que começa quando alguém aceita Jesus como Salvador, e só será completo, irmão, na ressurreição. Por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui, temos que mostrar, irmão, qualidades, ou temos que expressar que realmente nós estamos em Cristo, que nós somos santos. Temos que manifestar o fruto do Espírito, temos que andar conforme Jesus Cristo andou. Vê, irmão? A santificação é o processo de purificação. E essa purificação aqui, irmão, é a ideia de nós não andarmos nas obras da carne, mas andarmos no fruto do Espírito. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, irmão, fica santificado, ou seja, ele é tornado santo, purificado das consequências do pecado. E todo crente é santo, irmão. Na caminhada com Jesus, a pessoa passa por santificação, ou seja, ele aprende a rejeitar o pecado e a sujeitar as diferentes áreas de sua vida a Deus, escolhendo fazer o que é correto, o que é certo. Isso pode parecer confuso para alguns de nós. Como é que eu, que já sou santo, ou que já sou santificado, tenho que andar na santificação? Pode parecer confuso. Mas, irmão, eu te digo, ninguém consegue andar realmente na santificação se não nascer de novo. Os irmãos da antiga aliança, eles procuraram pela prática, ou melhor, pela obediência e a prática dos decretos do Senhor para serem santos. Nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para sermos santos. Isso é antes de praticarmos qualquer tipo de obra. E quando nós recebemos Jesus Cristo, nos tornamos santos. Agora, é mister que nós
que estamos nessa posição de santidade, somos considerados santos por Deus, ou melhor, por Jesus Cristo, andemos em santificação. Porém, andar em santificação não é para nós sermos santos, irmãos. É porque nós somos santos. O mundo hoje, ou melhor, muitos cristãos hoje, têm essa dificuldade de compreender que, irmão, eles não andam em santificação para serem santos. E eu vou te dizer, irmão, você nunca será mais santo diante dos olhos de Deus como és hoje. Assim conforme nunca serás mais justo diante dos olhos de Deus como és hoje. Porque na presença do Senhor, ou melhor, nós fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. E eu disse aqui que o Senhor, o nosso Pai, Ele nos vê em Cristo. E em Cristo Ele nos vê santos. Agora, irmão, uma coisa é nós sermos santos, que é a nossa posição legal no Senhor. Outra coisa é nós andamos na santificação, que é a questão vital. Ou seja, é uma prática, é uma demonstração de que nós somos em Cristo Jesus. Porém, essa demonstração não é para sermos santos, é porque nós somos santos. Nós já fomos justos, não seremos mais justos vamos assim dizer, por deixar de praticar as más obras e praticar com frequência as boas obras. Isso é bom que aconteça, é uma demonstração de quem nós nos tornamos em Cristo Jesus, mas não nos torna mais em Cristo Jesus, porque uma única obra foi necessária para sermos aceitos diante do Senhor, que é a obra sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz de Calvário. Essa obra, irmão, nos aperfeiçoou, nos santificou, nos purificou, nos justificou diante de Deus Todo-Poderoso. E como nós fomos santificados, justificados, purificados, através de Cristo Jesus, irmão, nós somos aceitos diante de Deus e nosso Pai ouve a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é mister que nós demonstremos ações de pessoas santas, andemos segundo as obras de justiça. Então eu vou repetir o que eu disse, irmão. Na caminhada com Jesus, a pessoa passa por essa santificação. Ele aprende a rejeitar o pecado e a se sujeitar a sujeitar melhor as diferentes áreas da sua vida a Deus, escolhendo fazer o que é certo. Mas quando nós ressuscitamos, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarem primeiro, e aqueles que ficarem, passamos pela a obra da glorificação do corpo. Irmão, cada pessoa será completamente liberta da influência do pecado, sendo completamente santificada. Ou seja, a ideia aqui é o seguinte, irmão. Enquanto nós não tivermos um corpo glorificado, o pecado tentará nos chamar para ele mesmo. Por quê? Por causa da fraqueza dessa carne. Mas ainda bem que a carne é fraca, porque o nosso espírito é forte, o que quer dizer que podemos dominar a carne, embora que ela tenta nos seduzir para o mal. Aquilo que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 9, conseguiremos, irmão, esmorrar ou reduzir a nossa carne à servidão do nosso espírito recriado em Cristo Jesus, que ama a Deus e que ama fazer as coisas de Deus. Isso é santificação. À medida que nós deixamos de praticar as coisas más e praticar as coisas boas segundo a palavra de Deus, que são próprias dos filhos de Deus, como nós vimos da vez passada, existem coisas próprias aos santos e coisas que não são próprias aos santos. Então, andar em justiça, andar em amor, em paz, em alegria, perdoando, conforme nosso querido irmão Elísio disse, faz parte dos santos. Irmão, na Bíblia, a santificação, ela pode significar também ser separado por Deus. Isso pode acontecer quando nós, irmãos, começamos a mostrar não só uma ação, uma conduta diferente do mundo, mas quando nós realmente confessamos o Senhor Jesus Cristo, nós recebemos Jesus e começamos a praticar ações típicas de filhos de Deus ou típicas daqueles que receberam Jesus. Isso indica a santificação. Outro lado também é que a santificação, algumas vezes, ela significa, irmão, separar algo para Deus. Quando você separa uma oferta para a obra, para Deus ou para dar a alguém, essa expressão de separar dá a ideia de santificar. Quando você separa algo para dar a alguém ou em algum lugar considerado sagrado, irmão, isso é santificação. Você separou a tua oferta para Deus, você separou algum bem para Deus. Esse termo também na Bíblia
a palavra santificação é aplicada para estas coisas. Quando você separa um material, alguma coisa física que você pretende dar com generosidade a alguém. Mas o que eu queria que os irmãos percebessem hoje é o ponto de que havia uma diferença, ou há uma diferença, entre a santificação da antiga aliança e a santificação da nova aliança. Na antiga aliança eles faziam para se tornar. Na nova aliança nós nos tornamos e fazemos. Então é diferente. Nós não estamos a fazer mais para sermos mais santos. Muito pelo contrário. Estamos a demonstrar ações de justiça porque somos justos. Estamos a demonstrar ações de santidade porque somos santos. Então é importante que nós entendamos isso. Para terminar, Efésios 2:19, o apóstolo Paulo diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Eu não sei se o irmão está lembrado, mas nós, segundo a Bíblia, na antiga aliança, e na nova aliança, nós somos considerados como gentios. A Bíblia, o apóstolo Paulo disse em Romanos: o evangelho é o maior poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Isso está lá em Romanos 1:16-17. E você entende, irmão, que nós estamos nessa classe dos gentios. Então não éramos povos, não éramos judeus, nem somos judeus na carne. Então não tínhamos aliança com Deus. E a Bíblia está dizendo: porque vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, nós entramos na família de Deus pela fé ou pela nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tornamos santos e membros da família de Deus. Você é santo e membro da família de Deus. Antes éramos considerados um povo imundo, conforme o lençol que caiu do céu, na visão do apóstolo Pedro. Éramos povos sem aliança. Éramos povos, irmão, sem comunhão com o povo de Deus. Éramos considerados estrangeiros no meio do povo judeu, que naquela altura era considerado o único povo de Deus. Mas agora, pela fé, nos tornamos o verdadeiro povo de Deus, a nação eleita de Deus. Nos tornamos, na verdade, membros da família de Deus. Somos agora concidadãos dos santos. Então, somos santos conforme Jesus é. Nós somos justos conforme Jesus é. Então, meus amados, vamos ter essa consciência forte, essa mentalidade forte da palavra de Deus. Que nós não demonstramos ações de santidade para sermos santos. Ou seja, não andamos na santificação para ser santos, porque nós somos santos, nós andamos em santificação. Porque isso significa dizer, irmão, dominar o corpo ou a carne, sujeitar ela à servidão do teu espírito que nasceu em Cristo Jesus, para andar em obras de justiça. Que Deus ricamente, irmãos, nos abençoe na prática desta palavra. Em nome de Jesus. Amém.